Sempre bom recebê-lo aqui na Band News Goiânia e, inicialmente, saiu há pouco a escala de arbitragem, já vou direto no assunto. Como o Vila Nova recebe a escala de arbitragem com André Luiz Castro comandando o apito nesse domingo? Bom dia, bom falar contigo, Vinícius. Bom dia, um prazer estar falando com vocês também. Bom, a gente vê com muita preocupação, porque o histórico de arbitragem do André Luiz aqui conosco é muito ruim, é tão ruim quanto o do Eduardo Tomás. Então, acho que a federação erra, porque sabe desse histórico, e ele já chega aqui totalmente pressionado, porque os erros que ele já cometeu conosco são enormes, assim como o Eduardo Tomás já cometeu. Então, a gente vê com muita preocupação. A gente torce para que acabe o jogo aqui, a arbitragem seja ponto que não seja comentado, como nós torcemos sempre, que seja realmente um grande jogo, que nós possamos, diante da nossa torcida aqui, colocar o ímpeto e, lógico, uma série de ingredientes para que a gente possa conseguir um bom resultado. Mas a gente vê com muita preocupação. Não adianta agora depois que o leite derramar, a gente vir aqui. Então nós já estamos falando antes mesmo, por justamente saber que o histórico de arbitragem dele em jogos conosco também é cheio de polêmica e de erros, como o do Eduardo. Ô Vinícius, o Hugo Jorge Bravo, ele fez algumas críticas após a derrota para o Anápolis, por conta dos lances polêmicos, do Eduardo Tomás. De lá para cá, você tem conhecimento, se a federação procurou o Vila, ou o próprio Vila procurou a federação? Existe esse tipo de contato, às vezes, assim, em véspera de jogo importante, como um clássico, que representa, às vezes, algo até mais do que os 3 pontos, questão, né, até mental para a sequência de campeonato? Houve algum tipo de contato ou não? Ou não tem isso, esse expediente? Não, os contatos que porventura poderiam ter feito seriam de formas oficiais. Se a gente tivesse que fazer alguma coisa, nós teríamos feito de forma oficial, documentada. Agora sim, é difícil porque muitas vezes a gente faz e a gente não vê nada ser tomado de providência, né? A punibilidade fica apenas com os clubes, e isso tem sido cada vez mais recorrente, infelizmente. Então acaba que esses ofícios, essas questões têm ficado em um plano secundário, porque a gente não vê prosseguindo, e a culpa e a pressão só vem aqui para nós que somos dirigentes e para os nossos jogadores, ou seja, para o Vila Nova. Então, é ruim, e aí às vezes a gente usa até o artifício mesmo da imprensa para colocar a nossa indignação, como o nosso presidente fez após o jogo lá de Anápolis. Então, eu acho que está tendo mais resultado a gente, às vezes, ser mais contundente, mais firmes em algumas declarações, e esperamos que essa questão da arbitragem ela seja apenas o que passou aí nessas primeiras rodadas do Campeonato Goiano. É lógico que a gente já vê com bons olhos, com certeza a questão do VAR no jogo já é um resultado dessas falas, né? Não é só uma reclamação por parte do Vila Nova, teve outros erros gravíssimos em outras partidas que faz com que a gente tenha uma atenção especial, que a arbitragem seja algo que infelizmente seja menos recorrente esses erros em jogos importantes como uma atração, é um jogo que a gente sabe que é muito complexo, é um clássico, são grandes equipes e com certeza já tem todos os ingredientes que ela que favorece para uma grande partida. Agora a arbitragem realmente ela é algo que nos preocupa, ainda mais com essa escala do André. Se bem que questão de VAR também, né, na final contra o Grêmio Anápolis, com VAR e tudo, o VAR serviu foi para anular um gol do Vila e deu no que deu. E aí não adianta, né. Chamaram uma O falta do Pedro Júnior. Ali foi algo absurdo, né. E eu tive a após aquela partida, eu vim na cabine do VAR, e ali eu ouvi os áudios, né, naquele dia da conversa entre os árbitros, né. Cara, era o Jefferson, ele estava parecendo que estava torcendo. "Pode parar, Elmo, pode parar, tem irregularidade", não é uma coisa normal que a gente vê, sabe, aquele negocinho: "Ó, eu posso", sabe, uma fala mais de formalidade, você via que tinha emoção na fala, e isso é que nos preocupa. A VAR é uma ferramenta incrível, só que ela é manuseada por humanos que às vezes elas têm que deixar ali as emoções e ser mais técnicos. Infelizmente, nós vimos que realmente aquele VAR foi um erro absurdo, só que nós somos muito favoráveis a essa questão do uso da ferramenta, né? É lógico que quem vai manusear ela tem que ter a capacidade técnica e também tirar um pouquinho da emoção. Às vezes esquecer o time que torce, né?
e fazer a parte técnica pensando na sua carreira para frente. Alguns nomes que agradariam, por exemplo, o Vila Nova para essa partida, ou você prefere não citar, não? É questão não é questão só de agradar, na verdade isso é um papel da federação, né, então eu acho que a federação ela tem que olhar o histórico, ela tem que olhar, ali, o histórico, principalmente quando se envolve, partidas do Vila, por exemplo, vai apitar um jogo lá, vou supor aqui Aparecidense e Iporá, um árbitro que tem erros, da Aparecidense, você tem que dar uma preservada nele. Por exemplo, o André, recentemente em 2015, 2016, marcou um gol do Bruno Henrique com a mão, que ele driblou o Pedro Henrique com a mão, o André, e não marcou, e foi gol do Goiás, e foi verídico. Então, e aí, o que aconteceu? Então, esse tipo de coisa, ela tem que ser preservada. Você não vai colocar ali um jogo de novo, Goiás e Aparecidense, e colocar o André para apitar, assim como você não poderia colocar o André para apitar com erros recorrentes que eles já fazem aqui contra nós, com nós no histórico. Então, seria basicamente isso. Eu acho que erra, porque o histórico dele é hiper ruim em arbitragens, em jogos do Vila. Mas, enfim, é torcer, já está escolhido, é torcer para que isso não seja falado. Mas eu tenho certeza absoluta que não picote o jogo, deixe o jogo seguir, que não fique marcando faltinhas que não existam, porque nós sabemos que o domínio do jogo é aqui no Oba, e que ele faça uma grande partida. Só que eu acho que erra na escala dessa arbitragem pelo histórico que ele tem contra nós. Algo mais que você gostaria de destacar que não te foi perguntado, Vinícius? Fique à vontade. Não só para aproveitar a grande audiência de vocês, para convocar nossa torcida para domingo. Nós estamos aqui, o primeiro jogo da temporada no Honesto Brasileiro Alvarenga. Esperamos que tenham carga máxima vendida, que a gente faça uma grande pressão aqui e que a torcida seja mais um jogador a favor nosso ali, para que a gente possa fazer uma grande partida e sair com resultado positivo. Muito obrigado. Valeu, Vinícius Cirqueira, vice de Finanças do Vila, ao vivo conosco aqui na Band News, na grande jogada.